Muito bem, dando continuidade aqui ao nosso estudo de hoje, Cartas de uma Morta é o nosso livro, Maria João de Deus, autora espiritual, psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 11, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, Didman. Muito bem, vamos lá. Nós tínhamos lido aqui então Maria João de Deus, trazendo para nós aqui uma nova experiência, ouvindo a apresentação de um espírito que trazia mensagem de sabedoria, né, a todos os ouvintes daquela pequena assembleia. Então, só fazendo um resumo, ela disse assim para nós: pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, porque naquele dia fui levada por amorosos e devotados guias a um lugar maravilhoso pela sua amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se às matérias delicadas de sua composição com os elementos grosseiros característicos da Terra. Uma vasta superfície, como um campo divino, tínhamos sob os nossos olhos. A claridade que se espalhava, iluminando-o, era abundante, mas não ofuscava, de forma que, sobre as nossas frontes, víamos os imbróglios celestes, recamado de estrelas tremeluzindo. Mais me impressionavam, porém, as flores estranhas, de bizarros contornos, que espargiam no ambiente um capitoso aroma. Parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profusamente em nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssimo. Verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando, numa graciosa elevação da substância que constituía a superfície desse orbe, como se fora um cômoro de névoas opalinas, materializou-se um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor, que já me foi dado ouvir na existência do além-túmulo. Uma túnica delicada e leve, à maneira romana, caía-lhe dos ombros, mas o que sobremaneira nos encantava era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas como bálsamos deliciosos, tal a profundeza do seu ensinamento, aliada à mais encantadora magia. Então, aqui para nós, né, essa descrição, essa introdução, trazida por Maria João de Deus, nesse planeta fluídico em que ela se encontrava, em que havia então ali uma substância muito mais sutil do que aquela grosseira aqui do nosso mundo, grosseira no sentido de muito mais materializado, né? E lá então, nesse templo onde ela se encontrava, ela relata para nós então a presença desse espírito. Algo que nos chama a atenção é a última colocação dela, que o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. Nós estamos estudando, de modo mais técnico, no livro Mecanismos da Mediunidade, essa força, né, do pensamento e esse poder penetrante, magnético, que todos nós temos. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade, uns utilizando de uma forma positiva, outros de uma forma negativa, outros utilizam sem sequer ter consciência do que estão fazendo. Então isso mostra para nós aqui também que no plano espiritual não são apenas palavras que são ditas, né, mas é um conteúdo fluídico que também penetra nas pessoas, fazendo com que aquela mensagem traga uma repercussão muito mais profunda do que simplesmente palavras que são enviadas. Então nós já vimos, né, trouxemos aqui alguns exemplos de pessoas aqui na nossa sociedade que ocupam posições de influência nas mais diversas áreas, um professor, um religioso, um cientista, um político, um empresário, um artista,
pessoas comuns da sociedade, envolvendo com maior ou menor intensidade aqueles que são os seus interlocutores. Né? Então a força magnética de cada um de nós tem ali o efeito sobre o outro. Então é importante que nós tenhamos esse entendimento. Principalmente quando nós percebemos a influência que exercemos, fazer com que essa influência seja exercida de um modo positivo, proveitoso, porque o efeito negativo que geramos sobre as pessoas traz para nós a responsabilidade por aquele efeito. Então, a mesma forma que nós pensamos na força do pensamento, na força da palavra, na força da influência, tudo isso para nós traz consequências. Muitas vezes nós encontramos, inclusive, na nossa sociedade, na nossa história, pessoas que levaram multidões para um abismo de sofrimento simplesmente através da palavra e da influência. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também pessoas que levaram multidões, que se elevaram espiritualmente com muita solidez pelo fato de exercerem essa influência de um modo proveitoso. Então aqui, né, mostra para nós então esse espírito, claro, né, num mundo mais elevado, trazendo aqui uma influência sobre aqueles que eram os ouvintes de uma forma que nós talvez ainda nem conheçamos, né, ou certamente ainda não conheçamos. Né? Por exemplo, né, soldado, a palavra sentimento de amor, que foi o caso desse espírito, por exemplo, né, quando ela coloca: as suas palavras derramavam-se nas nossas almas como bálsamos deliciosos, tal a profundeza do seu ensinamento, aliada à mais encantadora magia. Então essa magia do magnetismo, que é um elemento importante que nós, estudando a doutrina espírita, falando sobre os fluidos e as energias que nós irradiamos, somada à força do pensamento e o conteúdo da palavra, todos esses elementos, então, a doutrina espírita nos proporciona um aprendizado, mostrando para nós a grande força que nós temos nas nossas relações interpessoais. Bom dia, Jorge. Bom dia, soldado, desde já também. Deixa eu ver. Bom dia, Marion. Vamos lá. Pela obra grandiosa da restauração das crenças puras. Não me é possível reproduzir com fidelidade absoluta tudo quanto escapou dos seus lábios. Apenas nas minhas expressões grosseiras posso sintetizar a moral da sua inesquecível preleção. Bom dia, Iris. Irmãos, iniciou ele, em vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fugazes as ilusões do mundo físico. Felizmente já vos despojastes do corpo de impressões materiais, que conserváveis dentro das lembranças nocivas daquilo que, em sua maior parte, constituía o lado prejudicial da vossa existência passada. Repousastes no fim de labutas insanas e penosos trabalhos, reconstituindo o vosso organismo espiritual combalido nas lutas. Agora, faz-se preciso que vos reergais para as tarefas dignificadoras. Aqui vale uma pausa, porque nós sempre comentamos, né, sobre aqueles 3 passos, né, aquelas 3 etapas genéricas que nós vemos no mundo espiritual quando da desencarnação de um espírito. Primeiro ele passa por aquela fase de perturbação, onde ele começa a ter uma ideia do que se passa nesse processo de transformação. Depois, então, ele entra naquele processo de adaptação, quando começa a ter aquela compreensão sobre a realidade que o envolve, sobre as suas potencialidades. E depois a terceira parte é quando ele começa a se desenvolver. E aqui, nesse trecho, vem exatamente ao encontro dessa ideia. Porque, primeiro, como ele coloca para nós aqui, nesse trecho, nós vamos reler para podermos aqui assimilar todo esse ensinamento e reforçando ainda mais essa ideia para entendermos exatamente cada uma das fases que nós vivenciamos, né, fases que naturalmente vão se misturando, mas elas vão se tornando muito claras, né, no momento da chegada, no momento em que o espírito já alcança um equilíbrio e no momento em que ele começa a se tornar produtivo para si próprio e para a comunidade espiritual onde ele se encontra. Então nós vemos aqui
as vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fugazes as ilusões do mundo físico. Então, nesse momento, ela fala para esses espíritos que já alcançaram esse estágio de consciência no plano espiritual. Porque para muitos, estar no mundo espiritual nada mais é do que uma etapa de retorno ao mundo físico. Nesse fim de semana eu tive a oportunidade de fazer um estudo sobre o mal e o remédio. Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas Instruções dos Espíritos, de Santo Agostinho, lá do capítulo número 5, Bem-aventurados os aflitos. E ali eu fiz um comentário que eu acho que vale a pena a gente trazer para cá, para nos ajudar, porque quando nós pensamos naquele além das fronteiras do mundo espiritual, que significa nós nos reconhecermos dentro da nossa imortalidade, nos reconhecermos como espíritos de uma trajetória evolutiva que tem por objetivo alcançar a felicidade verdadeira, felicidade pura, relativa à nossa condição de criaturas divinas, muitos de nós nos esbarramos é como se fosse uma muralha, limitando a nossa jornada. Então, por exemplo, Maria João de Deus, retornando ao mundo espiritual e se reconhecendo como espírito, agora já afinizado com as leis divinas dentro da sua condição, porque ela já tinha ali, nessa última existência, vivenciado experiências difíceis que foram para ela instrumentos de crescimento e de transformação e, ao mesmo tempo, também instrumentos de resgate. Ela chega no mundo espiritual numa condição de um espírito bem equilibrado, que, claro, naquela fase de adaptação, passa pelas suas dificuldades iniciais de se separar das lembranças, dos sentimentos, daquilo que ela tinha vivenciado no mundo físico, e agora ela já consegue alcançar patamares que, para nós, muito poucos espíritos conseguiram descrever. Nós lembramos que André Luiz, por exemplo, ele relata a experiência dele no mundo espiritual, muito ligado ainda ao mundo físico. Então ele fala de colônias, ele fala de postos de socorro. No caso de Camilo, nem se fala, porque ele se encontrava numa condição muito difícil como um espírito, que partiu para o mundo espiritual através do suicídio. Mas aqui nós encontramos Maria João de Deus indo muito além das fronteiras que nós conhecemos. E é muito interessante que muitos de nós, ligados ainda ao mundo físico, vivenciando as nossas experiências, nós pensamos na ida para o mundo espiritual, já pensando como será a volta para o mundo físico. Nós não conseguimos ir além. Em pensarmos, por exemplo, eu vou desencarnar e vou alcançar patamares elevados porque eu já consegui conquistar essa condição. Nós nos percebemos como espíritos ainda muito presos ao mundo físico, com as nossas tendências, com as nossas dificuldades, com as nossas ilusões do mundo físico. E aqui esse espírito, então, esse instrutor, coloca exatamente isso, o que nós precisamos compreender. Em vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fugazes as ilusões do mundo físico. E quantos são os espíritos que no mundo espiritual ainda estão ligados a essas ilusões do mundo físico, tendo necessidade de retornos dolorosos, programações de provas, expiações e compromissos dificílimos. Ele parte para o mundo espiritual já pensando em como será o retorno. Não consegue ir além daquela fronteira. E aqui então, quando ele coloca: felizmente já vos despojastes do corpo de impressões materiais que conserváveis dentro das lembranças nocivas daquilo que, em sua maior parte, constituía o lado prejudicial de vossa existência passada. Então ela já conseguiu se desprender dessas lembranças, dessas impressões que a ligava às suas experiências passadas. Agora ela pode ser considerado um espírito livre para poder ali fazer voos mais altos, para trabalhar de uma forma mais sublime, mais elevada, e não apenas trabalhar apenas a sua própria consciência dentro daquilo que viveu na sua existência anterior ou em suas existências anteriores.
E ele coloca: repousastes no fim de labutas insanas e penosos trabalhos, reconstituindo o vosso organismo espiritual combalido das lutas. Então essa é a condição dela. Ela já se mostra como um espírito que se apresenta na sua plenitude, dentro da sua condição evolutiva, mas agora esse espírito que já não mais traz vínculo com as experiências dolorosas aqui do mundo físico. Já é um espírito que repousa no fim das lutas insanas, trabalhos penosos. E o perispírito, então, o organismo espiritual, combalido dessas lutas, já foi então reconstituído. Então essa é a parte bonita que mostra da história dela, exatamente o espírito que já conseguiu conquistar essa condição. E um exemplo muito diferente disso é que nós vemos quando André Luiz relata para nós, em Nosso Lar ou em outras das suas obras, quando ele começa então a relatar o dia a dia dos espíritos que são habitantes daquelas colônias. Nós percebemos que eles estão chumbados, eles estão presos, acorrentados ainda àquela condição do mundo material. Podemos dizer que eles estão ainda presos à sua própria condição humana, diferentemente do que ela apresenta para nós agora. Vamos lá. Agora vem então a primeira parte, que é a adaptação, a primeira parte que é a perturbação, a segunda parte que é essa adaptação ao mundo espiritual e essa liberdade que ela conquista. Agora vem a terceira parte de um modo mais sublime. Ele diz assim, antes de continuarmos aqui, o Brás colocou, será que André colocou, né? Será que por essa evolução ela teve condições de gerar um espírito tão evoluído como Chico Xavier? Andréia, a gente lembra que o espírito, quando ele assume o compromisso da maternidade ou da paternidade, junto a um espírito que traz ali a sua nobreza, a gente entende que ele precisa ter condições de levar as primeiras instruções. Porque a gente sabe, né, no caso, por exemplo, da doutrina espírita, nós temos aquele trabalho de evangelização para gestantes. Por que uma gestante precisa ser evangelizada? Porque como mãe daquele espírito que vai reencarnar, ela precisa apresentar condições emocionais, morais, para que aquele espírito seja recebido de uma forma acolhedora, de uma forma equilibrada, e o seu nascimento depois seja então direcionado. Então sim, eu entendo também da mesma forma que você, que ela apresentava exatamente essa condição. Mas a gente lembra que ela, na existência anterior, que ela trouxe para nós lá no capítulo que nós vimos, quando ela teve lembranças da sua existência e tudo mais, ela recordou da sua existência passada em que ela e a mãe dela foram dois espíritos que erraram muito. Mas nesses erros, no plano espiritual, durante aquele período de erraticidade que ela vivenciou, ela teve condições de se reabilitar, assumir compromissos difíceis que ela realmente sofreu, para depois então retornar ao mundo espiritual. Então, a gente pode dizer que na etapa anterior em que ela estava desencarnada, antes da última encarnação, foi então uma grande preparação, uma grande transformação, viveu as suas experiências no mundo físico e depois então retorna ao mundo espiritual como um espírito que mostra para nós certamente ali a grande conquista que ela alcançou. Então eu também vejo dessa forma, traz essa responsabilidade, assim como a própria Maria também teve a sua responsabilidade trazendo Jesus ao mundo. Então eu vejo dessa mesma forma também. Dudu trouxe para nós aqui, obrigado pela participação, meus amigos. O passo precisa ser preciso na leitura de seu futuro como espírito em evolução, mas a leitura é feita de modo reverso. E como tu mesmo dizes, o pensamento é formado na volta ao corpo, quando, na verdade, precisamos sim elevar o passo ao futuro como espírito melhor, que seremos para o longe que esperamos, e assim nos tornarmos os ceareiros da grande divindade, chegando mais perto da iluminação que precisamos estar ligados. Não são chegados ao reencarne da vida para regredirmos em nossas situações que levamos daqui. Somos levados de volta ao seu orbe para trazer a melhora e o retorno da vida espiritual como um ser que evoluiu e não decresce. Então, aqui o que é colocado para nós, obrigado pela participação, o que é colocado para nós
é exatamente esse propósito da nossa reencarnação, que ela sempre tem um motivo produtivo. Alguns de nós aproveitamos melhor uma reencarnação do que outros. Muitos vêm para cá, acabam se desviando, acabam se desequilibrando, trazendo compromissos ainda mais difíceis, mas a proposta é sempre uma proposta produtiva, uma proposta de crescimento e de evolução. Então, no plano espiritual, quando nós nos preparamos bem e aceitamos essa proposta regeneradora, reconstrutiva, que todos nós precisamos, e aí então fazemos valer esse esforço. Aqui durante a nossa existência aqui no mundo terreno, certamente nós retornamos ao mundo espiritual com aquela satisfação do dever cumprido. Mas quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, né, e vemos quantos e quantos espíritos sequer estão conscientes da sua condição de espíritos imortais, vivendo uma reencarnação dentro de um processo de evolução, e acabam desperdiçando oportunidades valiosíssimas para o crescimento e retornam ao mundo espiritual vivenciando quase que um ciclo vicioso, em que eles sofrem, vão para o mundo espiritual, aprendem, voltam para cá, se desequilibram e ficam girando. Claro que aprendem pouco, mas aprendem. Porque a gente lembra que até mesmo tropeçando, a gente cai para frente, né? Então é sempre uma forma de progresso. Mas certamente, quanto mais conscientes nós estivermos e mais assertivas forem as nossas escolhas e ações, certamente a nossa reencarnação se torna muito mais proveitosa. Temos essa oportunidade hoje de olharmos para essa estrada que nós estamos trilhando como uma oportunidade de crescimento. A escolha é nossa fazer valer ou não, né, aproveitar bem ou não essa experiência que nós estamos tendo agora. O Brás colocou, Divaldo Franco diz que já está reencarnando na Terra o espírito feminino, de alta envergadura moral para receber espíritos de outros planetas que vêm nos ajudar na regeneração. No livro Transição Planetária ele fala sobre isso, Brás. Muitos são os espíritos que estão aqui trabalhando, receberem esses espíritos para ajudarem nesse processo de transformação do nosso mundo. Né? Ele reforça isso nesse livro. O Hermes colocou, tem um montão de gente que está perdendo oportunidade de aprendizado nessa reencarnação. Infelizmente, né, Hermes? Dudu trouxe para nós ainda, né? Se retornamos ao orbe esquecidos, sim, mas com as tendências que estão dentro de cada um, o crescimento será muito mais alto e melhor, e trazem na sua bagagem a melhor maneira de vivenciar novas vidas, quando de seus retornos, a ida e a volta, é levar uma boa bagagem do ser espiritual. Então é que a gente sempre lembra, né? Não nos lembramos dos fatos, mas trazemos as essências daquilo que nós vivenciamos. Nós guardamos as impressões daquilo que nós guardamos, daquilo que vivenciamos. E se essas impressões se tornam para nós um guia para essa jornada que nós estamos, tentando potencializar as virtudes que nós lembramos, que nós guardamos, e tentando evitar as imperfeições que nós já vivenciamos, esse guia, que é a nossa consciência, vai nos levar por caminhos muito melhores. Agora, quando nós estamos inconscientes e rebeldes, aí, independente do que nós vivenciamos aqui, nós vamos errar tudo de novo e aprender através das repetições. Né? Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. Né? Lembremos sempre disso. Né? Nem lembramos o nome do perfume, mas o aroma jamais esquecemos. Né? Exatamente. Seguindo para nós aqui, então, ele diz: agora, então, depois de passar dessa fase de crescimento, de reequilíbrio, de restabelecimento no plano espiritual, agora faz-se preciso que vos reergais para as tarefas dignificadoras. Na face longínqua da terra estão ainda, sonhando e padecendo aqueles que amastes. Na superfície desse orbe distante, lutam os homens obcecados pelo orgulho e pela impenitência. Lá, todo um campo ilimitado de trabalho se desdobra às vossas vistas. Guerras destruidoras, sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras, trabalhadas pelas mais duras privações, leis absurdas, ignorância, martírio, insânias, tudo se confunde esperando a luz espiritual.
Os homens têm lutado muitos séculos procurando a verdade, onde ela não se pode encontrar. Um dia lhes foi dado contemplar a face luminosa do divino plenipotenciário. Houve regeneração parcial dos abusos que se perpetravam e observou-se grande argumento da regeneração da civilização. As criaturas humanas, porém, esqueceram muito depressa o sublime enviado. Os abusos de toda espécie reapareceram. A verdade foi obscurecida e o erro se restabeleceu no mundo. Os homens, no seu afã de saber, criaram então as filosofias e as ciências, as quais, contudo, não podem ir além da matéria em sua expressão mais grosseira. No orbe terreno, pois, verifica-se atualmente o eclipse das luzes espirituais. Cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. Voltemo-nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e provas, onde o pão, que nutre o corpo, se mistura com os prantos amargosos das almas. Trabalhemos. Levantemos as criaturas humanas da sua inércia moral. Verifiquemos a nossa ação sob as vistas amoráveis daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Olha que Maria João de Deus trouxe para nós essa mensagem no começo do século XX. Parece que ela escreveu ontem essa mensagem, né? Dudu trouxe para nós mais uma vez aqui, né? Venha e volte a pé, mas venha. Chegue e aprenda que a sua volta descalço, sim, não precisará ser calçado, porque o chão que tu chega aqui é a marca da tua sola que chega limpa e nunca virá suja de percursos da sua caminhada, calçada onde tu viveu. Olha que bacana, né? Então aí, ó, caminhada que nós estamos caminhando, descalços, sem as marcas sujas que nós ainda trazemos aqui, né, nesse lamaçal onde ainda nós pisamos, mas nós podemos pisar sem se sujar. Ou podemos pisar e deixar ali aquelas pegadas que nós vamos ter que voltar e depois limpar novamente. Serrão, obrigado, meu amigo, pela participação conosco. Então esse é o nosso caminho para todos nós, né? Fica essa mensagem então, né? E Joana lembra também, né, que sempre que nós caminharmos, né, nós devemos olhar para trás e perceber exatamente as flores que nós estamos deixando no caminho. Podemos deixar flores ou espinhos, né? A escolha acaba sendo nossa. A missão consoladora dos espíritos na Terra. Então, acabada aquela preleção, mas nesse momento houve naquela maravilhosa preleção estranho staccato. Staccato é aquela interrupção que se faz numa peça, né? Um relâmpago indescritível, esplêndido na sua beleza e silêncio, iluminou as profundezas do ilimitado. Eu não saberia contar o que se passou então. Um sentimento intraduzível de êxtase e veneração se apoderou de nossas almas, fazendo-nos curvar, cheios de compunção e de lágrimas. Todos os espíritos que ali se confraternizavam sentiram, como eu, nessa hora, uma energia nova e, sem saber relatar o que se passara, adquiríramos uma força que não possuíamos, uma estranha iluminação, fazendo-nos volver à superfície da terra, para a qual trazemos a missão consoladora. Desde esse instante, integramos as fileiras dos que pugnam pelo aparecimento de uma nova era para a humanidade, elaborando ao lado de todos quantos se experimentam sob o aguilhão da carne, esclarecendo-os e confortando-os de forma indireta, sem que sintam de maneira tangível a influência de nossa ação. Nós queremos dizer a todos os homens, como nos foi dito naquele inenarrável momento: sigamos Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E que o celeste enviado, na sua infinita misericórdia, faça cair em todos os corações a luz maravilhosa do divino relâmpago do seu amor. Então ela conta para nós, de modo bem resumido, a experiência que ela vivenciou, né? Que naquele momento, então, todos aqueles ouvintes, aqueles espíritos que participavam dessa assembleia,
sentiram então essa transformação. E a partir dessa transformação começaram então, né, dentro daquela motivação, daquela renovação interior, todos eles então começaram a se comprometer com essa missão de auxiliar na transformação do nosso planeta. Passados quase um século, porque esse livro foi trazido em 1935, nós estamos em 1921. Falta muito pouco para a gente completar 100 anos. E hoje nós vemos a doutrina espírita muito presente em todos os cantos aqui do nosso país e se espalhando cada vez mais pelo mundo. Nós vemos as próprias religiões também trazendo pensamentos renovados, diferentemente dos dogmas, diferentemente das práticas superficiais e terrenas, embora nós vejamos ainda a necessidade de muita transformação. Mas o que nós percebemos, né, e nós temos essa experiência gratificante para nós de estarmos em comunhão com esses irmãos do plano espiritual, vendo essa atuação direta sobre todos aqueles que se predispõem a ouvir. E mesmo aqueles que não ouvem, mas que têm ali a disposição de abrir suas mentes e seus corações, são capazes de sentir a presença desses espíritos trabalhando intensamente, principalmente em momentos como esse. Naquela época, claro, nós falávamos no meio de uma guerra, né, porque a gente lembra que o livro, embora ele tenha sido trazido em 1935, ela descreve para nós momentos da Primeira Guerra. Então era o meio de uma guerra, era o meio de uma grande turbulência que a humanidade vivia. Hoje nós estamos aqui no meio de uma guerra diferente, é uma guerra microscópica, né, uma guerra de sobrevivência, difícil para todos nós, e nós temos recebido constantemente essas orientações da presença dos espíritos, das equipes que trabalham junto aos encarnados, junto aos desencarnados, para poder fazer valer muito mais do que a assistência em si, muito mais do que o apoio para a nossa sobrevivência. E para a nossa caminhada, a mensagem que é deixada, de que nós não estamos sozinhos, de que nós precisamos de passar por essa transformação. Então, é seguir aquela orientação que Jesus traz nos evangelhos, que nós precisamos ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Porque as lições estão aí presentes junto a nós de uma forma direta e patente, como essa que nós vivenciamos aqui nas nossas experiências diárias, ou de uma forma silenciosa e indireta, mas com a presença dos espíritos intensamente junto à nossa sociedade terrena. Então, quanto mais conhecimento nós adquirimos, maior é a responsabilidade que nós temos junto a nós mesmos individualmente. Se a quem muito foi dado, muito será cobrado, nós não podemos levar dessa forma tão temerosa de imaginar que se nós não fizermos, nós seremos castigados. Nós temos que pensar que nós fazendo, nós receberemos os benefícios das nossas próprias escolhas. Porque nós sempre temos uma tendência de levar para o lado negativo, para o lado de ameaça, que é aquele terrorismo espiritual. Mas na verdade não. Toda vez que nós usarmos esse conhecimento, nós nos afinizarmos com as leis que regem a nossa existência, nós sempre seremos beneficiados. Não precisamos pensar, e se eu não fizer? Vamos pensar, e se eu fizer? E fazendo, nós certamente temos o resultado que tanto desejamos. Então, como é colocado aqui por ela, sigamos Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E não seguir no sentido dogmático e superficial que nós vemos hoje. Aquela ideia de nos envolvermos com uma ideia religiosa, de nós nos tornarmos simplesmente seguidores improdutivos, né? Mas a doutrina mostra para nós que esse seguir Jesus significa trabalharmos dentro, né, da sua lavoura, né, dentro da sua seara, para que nós sejamos também colaboradores desse trabalho. Não apenas o trabalho do plano espiritual, mas o trabalho do plano físico, porque sem as mãos operosas aqui no mundo físico, o plano espiritual pode fazer muito pouco. E nós temos oportunidade de compreender exatamente esse trabalho sendo participantes, sendo parceiros dessa tarefa. E que sejamos nós, então, né, esses colaboradores proveitosos, para que nós sejamos beneficiados e assistidos dentro da nossa proposta existencial.
Então encerramos por aqui esse capítulo número 11, falando aqui então, né, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. André colocou, né, o sentimento de castigo ainda é muito forte, realmente, porque temos séculos dessa ideia dentro de nós. E creio que não será em pouco tempo que a percamos, né? Só o fato da gente ter essa consciência, André, já é um passo significativo. Esse medo, né, do castigo, o medo da punição, o medo do pecado, certamente isso foi introduzido na nossa consciência de um modo muito profundo e acabou criando realmente raízes muito fortes. Mas agora, quanto mais a gente olha, né, tanto é assim, que eu até comentei dois temas que são muito presentes na nossa consciência, nós estudantes espíritas, né? Quando nós falamos em influência espiritual e lei de causa e efeito, a primeira coisa que nós pensamos é a lei de causa e efeito castigando os erros e a influência espiritual, a presença de espíritos que trazem para nós a perturbação. Nós nunca pensamos na influência espiritual dos espíritos amigos, mostrando a sua presença forte junto a nós, nos ajudando na nossa caminhada, e nós nunca pensamos na lei de causa e efeito, recompensando os nossos acertos. É sempre o lado complicado, é sempre o lado negativo. Mas quando a gente vai começando a mudar o nosso pensamento, e realmente vendo que nós estamos no caminho certo, nós desejamos acertar, desejamos fazer ali trilhar esse percurso da forma mais proveitosa possível, nós já sabemos da presença do nosso lado desses espíritos e sabemos que a lei de causa e efeito está a nosso favor. Que é literalmente aquela passagem que nós temos, né, que diz assim, né, que o universo conspira a seu favor. Se você está no caminho certo, não tenha dúvida disso. Que o universo, representado por essa lei de causa e efeito, ele estará certamente a nosso favor. O Brás colocou, né, as tarefas do médium de Franca, né, João Berbel, está pesada demais. Subcarregada, né, ou sobrecarregada, né, Brás? Mas faz parte de todo mundo, né? Todo mundo trabalhando para poder